Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão do ciclo de conferências Pensar Futuro. Este ciclo de conferências terá agora o seu formato online, face às contingências atuais, e é um ciclo que muito nos honra em estar desde 2018. Tem vindo a ser um sucesso e temos como missão trazer a São João da Madeira um conjunto de pensadores de diferentes latitudes, pensando sempre o hoje e perspectivando o amanhã. Em 2020, o nosso ciclo teve como tema central o ambiente e as questões relacionadas com as alterações climáticas. Tivemos connosco o Dr. José Sá Fernandes e também com ele podemos ter a honra de associar este nosso ciclo de conferências à Lisboa, Capital Verde 2020. Connosco esteve também a professora Júlia Seixas e agora, em formato online, temos connosco hoje o Dr. Paulo Magalhães. Muito obrigada, desde já, por ter aceito o nosso convite. E teremos já na próxima semana o professor Alexandre Quintanilha. Em breve apresentaremos o novo ciclo de conferências e a nova temática deste ano. Atendendo a estas circunstâncias, eu vou passar a explicar como é que vamos estruturar a sessão. Vamos tentar mantê-la o mais similar ao que costumava acontecer possível. Portanto, eu vou apresentar o nosso convidado, que vai fazer a sua comunicação, e haverá igualmente um espaço para que sejam colocadas questões. Portanto, eu peço a quem nos está a acompanhar que coloque as questões via chat do Zoom ou nos comentários do direto do Facebook. Essas questões seriam passadas e no final da comunicação eu terei a oportunidade de as colocar ao Dr. Paulo, que oportunamente irá responder a cada uma das questões dentro do tempo que nos for possível. Penso que será uma boa forma de conseguirmos aqui responder e criar aqui alguma interatividade com quem nos está a acompanhar. Portanto, Dr. Paulo, vou ler um bocadinho do seu percurso, vou fazer aqui uma pequena apresentação, se me permite. Portanto, o Dr. Paulo é jurista e investigador do Centro de Investigação Jurídico-Económica da Universidade do Porto, onde realizou o seu pós-doutoramento. É licenciado em Direito pela Universidade Católica do Porto, pós-graduado em Direito do Ambiente pela Universidade de Coimbra e doutorado em Ecologia Humana pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É autor de diversas publicações e tem um vasto currículo onde se evidenciam inúmeros cargos em torno da causa ambiental. Foi inclusive fundador da Quercus, cofundador da Zero e é conselheiro no Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. É o diretor-geral da Casa Comum da Humanidade, uma associação internacional sediada na Universidade do Porto, com cientistas e juristas de todo o mundo, que propõe uma nova construção jurídica global baseada nos novos conhecimentos sobre o funcionamento do sistema terrestre. O objetivo será avançar com uma proposta de reconhecimento do sistema terrestre como património comum da humanidade. Portanto, o Dr. Paulo é um lutador e um sonhador que no limite apenas quer garantir as condições para que a vida humana continue aqui a prosperar no nosso planeta Terra. No Expresso chamaram-lhe o português inventor de um governo mundial dos recursos naturais da Terra, o responsável pelo conceito de condomínio da Terra, que nos irá explicar certamente, e o pai daqui do projeto da Casa Comum da Comunidade. Portanto, temos aqui um mote para começarmos aqui esta conversa, depois deste currículo maravilhoso que aqui tem, e passo-lhe a palavra e agradeço-lhe novamente a sua presença cá. Obrigado. Obrigada a nós. Então, a minha vez de tirar a máscara. E obrigado pelo convite, em primeiro lugar. E também, antes de começarmos, eu gosto sempre de dizer que a gente vai falar de teoria, mas também vamos falar de prática, e eu gosto muito de citar o Fernando Pessoa, quando ele dizia: é tão grave fazer teoria sem prática como fazer prática sem teoria. Pronto. E, portanto, eu acho que nós nesta questão ambiental, sobretudo na questão do clima, que é a questão ambiental social, nós estamos um bocadinho a nadar na maionese, isto é, nós sem alterarmos a teoria e a forma como nós percepcionamos o mundo, nós não vamos conseguir sair do que estamos. Nós estamos a tentar remediar uma situação sem a querer alterar. Não é? Há aqui um problema estrutural que, sem ser resolvido, qualquer engenheiro entende, qualquer pessoa entende, não precisa ser engenheiro, que um problema estrutural resolve-se mexendo na estrutura. Tudo o que nós façamos sem mexer na estrutura são arranjos, agora o problema está lá. Não é? E, portanto, e aqui vale a pena pensarmos
pensarmos De cima. Baixo. No botãozinho de baixo, por favor. no botãozinho de baixo. Pronto, Isso, já está. já está. Deixa-me voltar para trás e voltar para trás. E no de cima. No primeiro. Isso. Ok. Ok, pronto. E, portanto, ok. Portanto, há aqui questões iniciais que suscitam algumas perguntas. Quando nós dizemos que temos que salvar o planeta, primeira pergunta, qual é o planeta, afinal, que é a nossa casa comum? A gente olha para ali e todos vemos que será a Terra. Agora, a segunda pergunta... O de baixo. Isso. A segunda pergunta é qual Terra é que nós estamos a falar? Certo. Porque a Terra, ao longo da história do nosso planeta, sempre esteve em diferentes estados do sistema terrestre, não é? E, portanto, nós tínhamos ali um slide que mostrava precisamente a história do planeta, isto é, a composição bioquímica da atmosfera que deu origem a um clima estável. O que vocês estão a ver nesta imagem é precisamente o que é um clima estável, não é? O clima estável é um padrão de funcionamento regular, estável, previsível, de funcionamento do sistema terrestre. Digamos que há uma circulação atmosférica dos oceanos, a diferença de temperaturas entre os polos e o Equador permite uma termodinâmica que permite que haja uma circulação atmosférica que é regular. Ora bem, isto nunca tinha acontecido. O nosso planeta tem 4,6 mil milhões de anos. O período do Holoceno, que é o último, pós-última glaciação, tem 11.700. Os seres humanos, a humanidade tem mais ou menos 200 mil como espécie. Portanto, nós temos a noção de que o que aconteceu neste período foi fruto da própria vida, isto é, uma alteração química que a própria vida, todos os seres vivos fazem metabolismos que produzem, nós ao respirarmos estamos a produzir alterações químicas que estamos a alterar a atmosfera, quando respiramos estamos a condicionar. Como as próprias árvores o fazem também, todos os seres vivos fazem isto. E, portanto, esta conjugação deste equilíbrio que surgiu a seguir ao Holoceno, não é? Fruto da própria vida, criou este clima estável. Ora bem, foi este clima estável que permitiu construirmos a civilização. Não é? A agricultura tem 8 mil anos e ela só surgiu agora porque antes era impossível fazer agricultura. Antes não havia CO2 suficiente na atmosfera para as plantas crescerem no próprio ano e serem colhidas. E, portanto, se o CO2 é um problema, a mais é um problema, a menos é outro problema. Correto. Não é? E, portanto, há estes equilíbrios aqui da própria constituição da atmosfera que levaram a este estão a ver ali o Holoceno, ali são os últimos 11 mil anos, certo. E o Holoceno é aquele período ali que tem uma variabilidade natural histórica, mas que comparativamente, o que vocês veem ali é o tamanho do Ártico. Não é? E, portanto, está a ver, aquele período de estabilidade não tem precedente na história da Terra. E, portanto, esse, quando qual é o nosso planeta, é um planeta com aquele estado ali. Claro. Portanto, o que nós dizemos na casa comum, aqui tem o Holoceno, não é? Estão a ver, portanto, o Holoceno é aquela pontinha última, aquele quadradinho último, estão a ver os 4,6 mil milhões de anos. Então, a nossa casa comum não é um planeta. Certo. A nossa casa comum é um sistema terrestre a funcionar num bom estado. Isto é, este planeta, sem este sistema terrestre, neste estado, como esteve sempre antes, aliás, a humanidade teve vários pontos desde a sua existência que esteve perto da extinção, e em alguns dos pontos na história da humanidade, sobretudo nos períodos glaciares, que esteve perto, fomos meia dúzia de muito poucos, não é? E, portanto, o nosso planeta não é... o planeta vai continuar.
com o sistema terrestre a funcionar de outra forma. Certo. Que provavelmente não nos será favorável. Que não permitirá ter as condições para a nossa espécie, de todas estas, que foi um grande boom de biodiversidade a seguir à última glaciação. E, portanto, o nosso planeta, a nossa casa, é uma condição biogeofísica, não é o planeta, não é o território. Certo. Não é? Eu costumo dizer que todos os planetas têm território. O que os outros planetas não têm, ainda agora chegamos a Marte, tem lá o território. Agora andam procurando uma molécula, da outra vez que descobriram uma molécula que podia ter vida, uma molécula na atmosfera. Ok, até pode surgir. Mas uma vida superior como a nossa, como existe aqui na Terra, não há. Porquê? Porque as condições biogeofísicas desses planetas não permitem a mesma coisa única que aconteceu aqui. São muitos fatores que aconteceram aqui, mas coincidência enorme de fatores que levaram a que isto acontecesse, e fruto de muitos imponderáveis e muito acaso. Não é? A vida é fruto de muitos acasos. E, portanto, incrivelmente, juridicamente, nós continuamos a ver o planeta como um território. Em que a coisa mais valiosa do planeta vale zero, não é sequer reconhecida pelo direito. O sistema não é reconhecido pelo direito. Um vazio legal. Não é? Portanto, o que é comum para o direito, isto é, em termos jurídicos, este planeta é um território de 510 milhões de quilómetros quadrados, divididos entre Estados, em que o que é comum é o que sobra das divisões dos Estados. É o mar alto, os fundos marinhos, a Antártida, mesmo aí com muitas dúvidas, porque pronto, não vale a pena irmos por aí. Portanto, mas lá está, porque nós continuamos a olhar e a conceber o planeta, do ponto de vista jurídico, como um território. Hoje, as ciências do sistema terrestre, todo o conhecimento sobre o funcionamento do sistema terrestre, são 300, 400 anos de distância entre a evolução da ciência naturais e a evolução do direito. Nós continuamos a pensar e olhar para o direito como os descobridores ou os achadores da Terra, chamem-lhe o que quiserem, que no nosso tempo, porque antes de nós, os europeus, andarem pelo mundo, houve travessias dos humanos que foram da África para o outro lado, nas glaciações e tudo mais. Portanto, tudo isto da história é muito relativo, porque toda a história é feita de muitas interações entre humanos a várias escalas, e que nós temos o costume de olhar para a história a partir do nosso tempo ou do tempo que nos ensinaram na escola, e que não é essa, toda a história. Sim. E, portanto, o essencial deste planeta é invisível para o direito, e ao ser invisível para o direito, é invisível para a economia. Certo. E invisível para as sociedades humanas. Porque nós continuamos a olhar e a conceber um planeta como um território. Quando o que mais conta no planeta, territórios há muitos, planetas não faltam no universo, são milhões. Têm territórios, estão pedras, não é? Não tem o sistema. E quando tem água, ou está toda congelada, ou está toda evaporada, ou está toda debaixo do sol. Não tem o ciclo da água nos 3 estados que só até hoje só se encontrou aqui. Não é? E, portanto, é esse ciclo e essa possibilidade, esta energia, que permite nós termos vida na Terra. E, portanto, o clima estável é uma forma de funcionamento do sistema terrestre. Quer dizer, um sistema terrestre a funcionar bem, suportado por uma biodiversidade rica e diversa, funcional, dá origem a um clima estável. Ora bem, é uma forma de funcionamento que tem a ver com a circulação dos oceanos, pois está tudo ligado a um único sistema. Mesmo dizer biodiversidade, clima, é um único sistema. Todo ele interligado, todo ele interdependente. Nós agora já ouvimos falar que as correntes marítimas estão a diminuir a velocidade. Certo. Não é? Porquê? Porque os polos estão a derreter, diminui a diferença de temperatura entre polos e equador, e a circulação diminui, e depois alteram também a circulação atmosférica, como nós vemos agora no Texas, o gelo, porque aquela circulação devia estar mais em cima e está ali. Isto é uma alteração climática. Evidente. O aquecimento global leva a esta destabilização da circulação da termodinâmica global. Não é? Pronto, isto é física. E, portanto,
estão a ver aqui este gráfico que tem a vida com o que é a composição química da atmosfera, com vida e sem vida. E sem vida. Portanto, perceberem que, ao destruirmos a vida, estamos a destruir e a alterar também a composição química da atmosfera, que foi ela que nos trouxe o clima estável e que suporta a vida. Incrivelmente, como vamos ver, não é? Isto não vale nada. Mas aquilo que produziu isto, se transformarmos em madeira, se pegarmos na madeira, isso já vale para a economia. Uma árvore produzir isto não vale nada e vale a madeira para fazer papel, ou até destruímos floresta para plantar soja, por exemplo, ou seja o que for. Porquê? Porque isto não existe para o direito. As ciências hoje já o sabem, só que este conhecimento da ciência nada vale nas sociedades porque o direito também não reconhece e a economia também não reconhece. Existe uma separação do conhecimento e hoje, desculpem, mas quer dizer, pensar direito internacional, fazer direito internacional sem saber nada de como é que funciona o sistema terrestre é inconcebível. É inconcebível. E, portanto, aqui, quando surge o problema do clima, foi precisamente um problema que completamente mudou para o direito. Nos anos 80, quando se começa a falar, a ter percepção do problema das alterações climáticas e a falar-se dele e entra nas Nações Unidas, a primeira pergunta é o que é o direito, o que é o clima para o direito? Não é? Nós até hoje tivemos sempre bens territoriais, agora, nós conseguimos dividir o espaço aéreo português e dizer aquele avião não entra, não é? Mas não conseguimos dividir o clima, porque ele circula por todo o planeta. Isto é, não é a matéria que está ali, as moléculas estão ali, mas é a circulação de tudo isto. A forma de funcionamento, o software do planeta. Certo. Não é? Pronto. O software não é divisível. Nós conseguimos dividir abstratamente, não é? O que é uma abstração jurídica? É uma invenção que nós fazemos sobre a realidade. A fronteira no mar não existe, mas eu faço uma convenção entre mim e si, pomos aqui uma linha a dividir o mar e digo, eu só pesco até ali e a senhora só pesca até ali. Nós dizemos, isto é válido e tem valor de lei. E pomos num papel e tem valor de lei para nós. E isto é muito importante para a nossa relação. Saber até onde é que se pesca, até onde é que podemos ir, sim. Outra coisa é saber que, independentemente da linha imaginária que nós pomos lá, que é abstrata e que é válida para nós, existe ali um sistema que funciona e que não quer saber da nossa linha. Claro. Não é? Agora, vamos acabar com a linha ou vamos construir outra abstração que, além da linha, represente a realidade, ou que esteja mais próximo de representar a realidade. A realidade é que a gente pode dividir, sabemos a pesca. Agora, há aqui uma coisa que nos une, que é comum, que é a circulação dos oceanos, que é o clima, que está tudo ligado. Que é a o sistema coisa que é comum. Sim. E, portanto, a única forma de nós representarmos isto nas sociedades é de inventarmos uma abstração agora capaz de unir. Foram importantes as abstrações para nos dividir, para dividirmos não vamos acabar com as fronteiras. As fronteiras são o resultado histórico de processos sociais, de organizações sociais, de guerras e uma história de guerras para fazer as fronteiras. E que estão mais ou menos estabilizadas, ou a maioria delas estabilizadas. Agora, a única forma é como é que nós vamos pensar, representar o global e o comum no meio disto, juridicamente, para, na nossa forma de organização, o comum existir e cuidarmos, sermos capazes de cuidar do comum. E isto é determinante. Portanto, porque a questão está, é um recurso natural intangível. Exatamente. Porque este planeta, a natureza não é só tangível, aquilo que a gente é capaz de tocar e dividir, não é? E este é um problema jurídico, e ao contrário do que normalmente as pessoas veem o jurídico, veem sempre, o direito ambiente é sanções e vamos prender as pessoas e vamos multar, e porque eles... Não! Antes de haver sanções, se não se resolve o problema, continuamos a nadar na maionese. Claro, mantemos o problema. Sem sair do sítio, como nós estamos há 30 anos ou 40 anos, sem sair do sítio. Sim. Os resultados das alterações estão aí. Porque juridicamente o bem comum não existe. O planeta não está representado juridicamente. Não existe. Não é? Basta ver que, agora já tentaram resolver o problema, mas nas emissões dos aviões, quando o avião estava dentro do espaço aéreo, contava a emissão, quando estava na terra de ninguém, não já contava. Não. O sistema terrestre tanto faz estar aqui como ali. Claro. Está a emitir, ponto. Mas como o comum não existe, está a ver como é que isto funciona. Sim.
sim. Não é? O problema que nós temos aqui. E, portanto, o antropoceno, que é aquilo que se diz que vem a seguir, ao Holoceno, uma época já profundamente moldada pelo homem, pelas atividades do homem, temos que abandonar a visão territorial que temos ali do lado esquerdo e entrar na visão do sistema. O sistema é comum. E tem que ser o objeto da governança global, o sistema. E aceitar que nós, dentro do Estado, o território é nosso, mas há um sistema que é comum e que nós estamos a afetar e os outros estão a afetar o sistema, que nós dependemos uns dos outros. Este é o grande salto conceptual que tem que ser dado no antropoceno e que tem a ver com pandemias, com o ataque com máscara, porque o sistema, os seres humanos fazem parte do sistema, não há relação nós e a natureza, nós somos natureza e as nossas atividades fazem parte da natureza, como o eu respirar altera a atmosfera, como as aves também o fazem. Porque nós somos natureza e as atividades humanas fazem parte do sistema terrestre. São parte integrante, sim. Não é? E, portanto, quando o problema surge, isto estão a ver, aquela data é de 1988, a proposta foi considerar o clima património da humanidade. Ora bem, entre esta proposta e a que veio a seguir, aquilo que aconteceu, que foi a preocupação comum da humanidade, eu volto à anterior, são dois mundos completamente diferentes. Porquê? Esta proposta foi de Malta, de 12 de setembro de 88, em que, se tivesse aceito que o clima era um património da humanidade, mas na altura nem sequer havia a percepção de todas as implicações que tinha. Sim. Pela primeira vez na história do direito internacional, nós íamos ter um bem jurídico sem fronteira. Não é? Isto vai com todos os pressupostos, todos os dogmas do direito internacional. E como propõem isto, ok, mas o clima realmente anda por ali. Mas nós não podemos aceitar um bem que está dentro e está fora dos Estados. Como é que a gente vai fazer isto? Nós não temos soberania sobre o clima. Portanto, a melhor maneira de fugirmos a isto é fazer de conta que não existe. Pomos de lado. Não é? Portanto, como a economia faz, quando tem variáveis que não controla, não entra, não põe na fórmula. Não é? E, portanto, resolução. Inventamos uma preocupação comum, que eles próprios na altura disseram que isto é uma preocupação comum, tem que ser desenvolvida em termos de direitos e deveres que recorrem da preocupação comum, mas que acharam uma coisa revolucionária na época. Até hoje ninguém sabe o que é uma preocupação comum da humanidade e em termos de direitos e deveres. E vamos ser claros. Agora vamos pelo conceito do Common Concern, que toda a gente aceita, o Acordo de Paris, artigo 1º do Acordo de Paris, o clima, as alterações climáticas são uma preocupação comum da humanidade. E quais são as consequências disto? Isto faz toda a diferença na forma como nós agimos sobre o clima. Ora bem, nós ao não aceitarmos um património comum da humanidade, recusamos que existe um bem comum. Ok? Certo. E, portanto, continuamos na lógica territorial. Os bens comuns são o que sobra dos territórios e fizemos um compromisso entre nós em que cada um vai tentar fazer menos mal ao clima. Ok? Isto é uma lógica negativa. Menos mal, sim. Menos mal. O que quer dizer isto também? Como eu tento fazer menos mal, se eu fizer menos mal, ganho um crédito. Semana passada, ou há 2 semanas, tivemos a notícia que o Elon Musk ganha mais dinheiro a vender créditos de CO2 do que a vender carros. Aliás, tinha prejuízo se não fosse o crédito de CO2. Porquê? Porque ele tem supostamente um crédito que não usa porque tem carros elétricos, há outros que têm carros a gasolina e, portanto, compram-lhe a cota para poluir. Mas lá está, ninguém fez bem ao comum. Houve uma pessoa que fez menos mal, mas que foi usada por outros. Mas ninguém fez bem ao comum. Fizeram menos mal. Fazer menos mal não é fazer bem. É fazer menos mal. Ou, se eu tenho uma floresta e posso absorver não sei quanto CO2, mas alguém para me pagar isso tem que emitir. Eu emiti, aquele absorveu, eu pago. A grande questão está, isto é um jogo de soma negativa, de neutralização. Apenas. Apenas. Com este esquema é impossível restaurar o clima. Exato. É impossível mudar a economia. É impossível fazer uma economia capaz de fazer a manutenção do sistema terrestre. Porque quem tem uma floresta
como a Amazónia, por exemplo, ou qualquer outro, a limpar de forma permanente a atmosfera, e não é só limpar CO2, a fazer evapotranspiração, a fazer decomposição para o solo, para a água, fazer bem ao comum não corresponde a nada. Porquê? Porque esse fazer bem ao comum é fazer bem num vazio jurídico. Ele desaparece juridicamente no global. O global não existe. Portanto, como o global não existe, os próprios mercados de CO2 e as negociações de Paris são com base em emissões e anulações. Limpar para o bem de todos, para o bem da humanidade, não existe. Não está contemplado. Não existe nenhum sistema de mecanismo económico de compensação de emissões negativas. Emissões negativas é retirar CO2 da atmosfera, a atmosfera ficar com menos CO2. Isso não existe. E enquanto, juridicamente, a forma de nós lidarmos com o estatuto jurídico do clima, que é até das alterações climáticas, for esta, a da preocupação, nós nunca vamos conseguir limpar o clima. Porque o bem não existe. O termos o bem implica uma série de evoluções. Implica, em primeiro lugar, definimos um bem que é da governança de todos, que é uma coisa que não existe. Quando falamos de governança global, eu gosto sempre de perguntar, a governança global governa o quê? Até hoje nunca ninguém me respondeu. Nunca ninguém, já estou farto. A governança global, qual é o objeto da governança global? Nunca ninguém respondeu. A governança global, o primeiro objeto da governança global, devia ser o sistema terrestre. O software comum. Que não estamos a falar de territórios, estamos a falar de bens intangíveis, estamos a falar de emissões que recirculam, estamos a falar de vários, não é só CO2, é o fósforo, é o metano, é o ozono. São estes bens, a composição biogeofísica, os ciclos biogeofísicos, que não são territórios. E a própria ciência hoje já definiu os 9 indicadores que o conjunto deles faz, aquilo que se chama o Safe Operating Space, o espaço de manobra seguro da humanidade, que não é um território. Este espaço de manobra seguro do planeta não é território nenhum. Sim, sim, é comum. É um espaço qualitativo intangível. Com máximos e mínimos, como o nosso corpo também não é. Quer dizer, quando um médico, nós temos no nosso corpo, temos o colesterol, os açúcares, isto e aquilo. Quer dizer, o corpo é o mesmo. Não estamos a tirar nenhum braço nenhum, mas estamos a falar da qualidade física, biofísica. Regulação, não é? E aqui é a mesma coisa. Sim, sim. E este espaço de segurança não é território. É de todos. É um sistema. Uma coisa é eu ter soberania sobre o meu espaço, a minha zona económica exclusiva. Outra coisa é eu ter soberania, que não tenho, sobre a água, sobre a qualidade bioquímica da água que está lá a circular. Que nunca vou conseguir deixar que ela evapore, nunca vou conseguir deixar que ela... Porque não há soberania sobre isso. Não há. Isto implica ter uma instituição, como nós temos, por exemplo, para os fundos marinhos, que é património da humanidade. Sim, sim. Há uma instituição própria, que é a Autoridade dos Fundos Marinhos, que tem um tribunal próprio, que tem uma assembleia própria, que gera os fundos marinhos. A autorização dos fundos marinhos. Porque é comum. E isto implicava que o clima ou o sistema terrestre, nas Nações Unidas, ou um órgão das Nações Unidas, que tivesse uma gestão do clima, em que se fizesse uma contabilidade de quanto é que cada um de positivo faz ao clima e quanto é que faz de negativo. Tudo o que está lá. Porque estamos sempre a trabalhar na lógica do menos mal. E eu vou dizer mais, mesmo a questão da diferença entre o hardware e o software. Mesmo a questão por exemplo, os mecanismos para evitar deflorestação, o que é pago não é a área toda da floresta que está a prestar os serviços, mas a área que eu deixei de desmatar. Sempre a trabalhar no negativo. Portanto, quer dizer, eu tenho que desmatar, e se eu desmatar menos, eles pagam-me essa área que eu não desmatei. Está a ver? Sim, sim. E não é, porque o que estava lá é considerado não adicional. Isto é tenebroso. E a mesma lógica nos mercados de CO2. Eu tenho que ter uma cota, ou faço menos e ganho crédito, ou se imito alguém que, aquela floresta com quem eu tenho um acordo, que lançou os créditos, e eu vou comprar os créditos para continuar e para neutralizar. É só uma lógica de compensação. Para eu neutralizar. Quer dizer, isto o que é isto? Isto é manter a economia como ela está e tentar fazer menos mal. Não é mudar a economia
para uma economia capaz de limpar. Nós temos que pensar que mesmo que conseguíssemos atingir os objetivos de Paris, conseguíamos. E depois? Como é que a gente fazia a manutenção daquilo? Porque a partir do momento em que a gente percebe que temos esta capacidade, porque somos membros do sistema, de alterar o sistema com as nossas emissões, ele vai ter que ser permanentemente, para garantir o futuro para as próximas gerações, permanentemente mantido. Vamos ter que ter um sistema, como num condomínio, que assegura de forma regular, permanente, a gestão, quanto é que há de emissões, quanto é que há de absorção, e isto vai ter que ser gerido de forma permanente. Isto implica uma organização. Claro. Implica normas. Implica construir uma sociedade à volta da manutenção de um bem comum. Não é? E, portanto, não é com os esquemas de menos emissões que a gente vai lá chegar. Nós temos que fazer esta mudança de uma sociedade que vai ter que manter o sistema a funcionar, e só essa sociedade, já com essa lógica na economia, que é capaz de manter, que é também capaz de restaurar. Porque sabemos que mesmo que a gente, que provavelmente não se vai conseguir atingir o 1,5 graus, temos 10 anos, que já vamos para os 2, temos 10 anos para fazer isto, e não é com um esquema de menos, a ver quanto é que cada um consegue fazer menos, mas que só se ganha na economia se fizer danos, certo. Percebe? Mantendo a economia com a mesma lógica, que nós vamos conseguir alterar aqui. Se nós dissermos, quer dizer, o que conta para a economia, ainda agora falamos, depende do que nós consideramos ter valor. E há coisa que tenha mais valor do que isto. Então, a história da economia é uma história de conceitos de valor, de valorar bens e trabalho, mudou ao longo da história de toda a economia. Era o sal, depois eram as especiarias, eram os escravos, era a terra, e depois foram as ideias, quando surgiram as ideias. Quer dizer, tudo que tem valor não deixa de valor, não há um dado adquirido inventado por nós. Se nós dissermos que o que tem valor é os serviços intangíveis que as florestas prestam, os ecossistemas, caramba, pomos a economia a recuperar ecossistemas e a fazer conta. Agora, ninguém vai recuperar ecossistemas e vamos por este país recuperar as florestas autóctones deste país todo, gastamos uns milhões naquilo, depois aquilo, fazemos os benefícios daquilo espalham-se por todo o planeta, os outros continuam a fazer o mesmo e quem faz isso é o otário. Não é? Certo. Portanto, para se dar este espaço, o passo que nós precisamos de dar para mudar isto, tem que ter por trás um suporte jurídico que é a condição básica para qualquer ação humana coletiva. E como o comum não existe, andamos a enganar uns aos outros. Fazer de conta que vamos reduzir as emissões. E porquê é que há 30 anos andamos a tentar reduzir as emissões e não conseguimos? Mas que não há ninguém no mundo para fazer isto? Não é? Porque quem tem árvores antigas que foram os combustíveis fósseis, que ficaram em carvão debaixo do solo e fizeram petróleo, põem cá fora, poluem todos e podem ganhar dinheiro, e os que têm uma floresta que estão a limpar o bem comum não podem ganhar. Enquanto isto estiver assim, não conseguimos acordos e não conseguimos reduzir. Porquê? Porque damos valor à madeira e não damos ao intangível, porque é intangível, a gente não vê, não consegue capturar. O problema é que este benefício, este serviço, a gente não consegue pô-lo num barco e dizer, meto num barco, exporto e quando chegar lá ele paga-me e eu recebo. Não é possível isto. Porque isto é um bem público global. É um bem público global imperfeito, impuro, porquê? Porque todos têm acesso a ele e eu não consigo que através do preço alguém deixe de ter acesso ao bem, porque todos têm acesso, claro. Mas eu não consigo, e ele é limitado. E por ser limitado é um bem comum. Não é um bem livre, porque ele é limitado. Nós pensávamos que ele era infinito, que era livre, mas não é. Pelos erros que fizemos, chegamos à conclusão que não é. Portanto, é inevitavelmente um bem comum para a economia e para o direito, em termos de conceito. Temos que olhar para ele como tal. E as ciências também nos dizem é um bem comum, é invisível. Só que nós não conseguimos aceitar na nossa forma, só na nossa cabeça, o problema está apenas na nossa cabeça, aceitar que é um bem comum, global, sem fronteiras, e que nós temos que nos organizar no uso dele. Isto vai implicar
que aqueles que são tão ricos vão ter que partilhar com os outros que não são tão ricos, que há responsabilidades históricas, Certo. que vai haver, isto implica contas diferentes entre todos. Uma nova Agora, forma de olhar ou para nós essas conseguimos contas. fazer essas contas diferentes entre todos, ou então vamos todos para o buraco. Sim, sim. Não há muitas alternativas. E, portanto, é esta a grande diferença. Nós já temos estávamos agora a falar, a imagem que está ali é precisamente os limites do planeta. A regra do jogo, que estão ali os serviços intangíveis, que não valem nada, e o que a gente dá, as moedas, saem do tronco, porque o intangível não existe. E, portanto, a regra tem sido esta, a regra do jogo. Sem alterar esta regra do jogo, é difícil nós conseguirmos alterar a economia. A própria opção concern, a opção preocupação comum da humanidade, tem a ver com a manutenção do modelo económico. E sem mudarmos o modelo económico, sem termos uma economia que é capaz de limpar a atmosfera, que é capaz de mantê-la, não é? E a grande pergunta é, quer dizer, a mesma pergunta é, ok, por hipótese que já sabemos que não conseguimos, sem haver uma grande mudança de paradigma, conseguimos os 2 graus, e depois? Íamos continuar a crescer, a economia tinha que continuar a crescer para haver mais PIB, depois dos 2 graus, o que é que a gente faz a seguir aquilo? É isso. Conseguimos, naquele ano conseguimos isso. No ano a seguir já estávamos, com este modelo de economia, estávamos no caminho, no caminho do abismo. Não é? E, portanto, eu gosto de dar muito este exemplo porque as pessoas pensam muito o direito como são sanções. Isto são tribunais, O direito é um sistema de regras para nós humanos vivemos entre nós. Para as nossas relações. Antes de tudo. Acima de tudo é isso. E o bom direito, o muito bom direito, é aquele que a gente nem se percebe que ele existe. Que ele existe. Não é? Quando a gente entra no carro e sabe que vai do lado direito, porque há uma norma que diz que irmos lá direito. Ninguém vai do lado esquerdo. Naquele sentido. Na Inglaterra vão ao contrário, porque há outra lei diferente a dizer outra coisa. Mas, quer dizer, a gente cumpre as leis, as boas, as melhores, que estão mesmo bem feitas, é que a gente nem se apercebe delas. Não é? E uma fantástica foi esta, a do direito de autor. Se alguém ler os livros, foi em 1710 a primeira lei de copyright em Inglaterra. Se virem as discussões entre Gutenberg faz a impressora, não é? Depois começa a ser obras. E depois surge o problema, não é? Eu tenho uma editora, eu imprimo o livro, vendo, eu sou o autor. Uma relação entre três. O comprador compra e, como não havia copyright, não havia a separação entre o livro e a ideia como bem jurídico autónomo, quem compra acha que ao comprar o livro, compra a ideia. Não, mas o autor diz, não, desculpe, a ideia é minha. Mas desculpe lá, isto é meu, fui eu que gastei e fui eu que imprimi. E todos têm razão. E você pode fazer normas a mandar para prender todos e não resolve o problema. Nada, sim. Não é? Não resolveu o problema. Fez uma norma que proibiu todos. Não resolveu o problema. Não havia conhecimento, não havia nada. Até que há um jurista, que ninguém sabe quem é, mas trabalhava para a rainha, que separa a ideia do livro. Do livro. E fez o primeiro objeto jurídico intangível. Quando compramos o livro, não compramos a ideia, porque há uma norma que diz que o bem jurídico autónomo existe intangível, a ideia. A ideia. Ok? E foi com esta solução jurídica que permitiu a sociedade com o conhecimento que nós temos. A partir daí começaram-se a vender livros, todos a ler ideias, sem poderem usar a ideia, e eu estou de um lado do planeta e outra pessoa está do outro lado, tem o meu livro, mas não tem a minha ideia. Isto é um bom exemplo para a percepção, claro que sim. E foi com base nesta solução jurídica que se construiu a sociedade do conhecimento. Sem isto não havia sociedade do conhecimento. Está a ver? Para construirmos uma sociedade sustentável, sem haver separação jurídica entre a árvore e o serviço que a árvore faz, vamos sempre confundir o serviço com a árvore. Claro. E vamos cortar as árvores porque não damos valor ao serviço. Só damos valor à madeira, o serviço não existe juridicamente. E como o serviço se espalha pelo planeta todo, só um bem jurídico global, sem fronteiras, pode resolver isto. Sem isto nunca vamos limpar a atmosfera e vamos ter que arranjar sempre um dano para dar valor ao serviço de uma árvore. Não é? Alguém que fez o dano, que vai comprar e que paga aqui. Mas
estes dois amortizaram-se, mas a humanidade ficou igual. Ficou igual, ficamos no mesmo sítio. Ninguém limpa para o vazio. Não é? E, portanto, estão a ver aqui o direito. Custa-me muito ver as pessoas olharem para o direito como um sistema de sanções. Punições e sanções. Sim. O inteligente no direito não foi o homem que inventou as sanções. Foi um homem como este jurista do copyright que inventou uma solução que resolveu um problema. Claro. Fazer um tribunal e fazer umas sanções não é resolver o problema. No limite da questão, esse é o limite. Exercer o enforcement. Ok, exercer obrigar alguém. Porque todos sabemos que isso é necessário. Agora, a solução inteligente do direito foi a outra. Não foi a sanção. E estão a ver aqui a divisão jurídica fundamental, como é que isto, e a questão do direito do autor, funciona numa escala global. Numa escala global. E a nossa proposta é precisamente o Safe Operating Space for Mankind, portanto, o espaço de manutenção, uma contabilização de positivos e de negativos, o que é que cada um faz de positivo no seu país faz de negativo, e nesta lógica cada um ia tentar fazer o máximo de positivos ao comum e o mínimo para ter o menos prejuízo possível. É logo que depois pode haver mecanismos de correção e tudo mais, mas este ser o quadro global, não é? E esta condição, quer dizer, toda a economia foi construída no paradigma da divisão. Aqui, as alterações climáticas são uma tragédia dos comuns à escala global, não é? Do bem comum à escala global. Não é? E esta história da tragédia dos comuns foi em 67, o Garrett Hardin que fala da tragédia dos comuns, e o que ele mostra é precisamente, ele dá o exemplo de um rebanho, ou aliás, de um terreno comunitário, em que todos os pastores usam o mesmo terreno e cada um tem 10 vacas. E há um dia um que leva 11. E os outros veem que há um que leva 11, todos eles levam 11. E ele põe 13. E todos levam 13. 14. E todos levam 14. Porque ninguém quer ser um otário. O resultado disto, chegam a um ponto em que o terreno é limitado e há tragédias comuns, não há erva para ninguém. Claro. Não é? Solução do Garrett Hardin. Portanto, os bens comuns não são geríveis. Solução para isto, vamos dividir o terreno, cada um fica com uma parcela, e como cada um fica só com aquela parcela, vai gerir bem, e no todo isto vai ficar melhor. Ok? Isto até pode ser possível em alguns bens territoriais. Em algumas coisas, sim. Ok? Não é completamente especiante isto. Num bem intangível, como o sistema, em que não há divisão possível, por isso é que isto é tão novo. Por isso é que isto, em 80, o que é o clima do ponto de vista jurídico, não é? E ainda não se conseguiu responder, e disse que a sociedade, que é impossível os bens comuns. Ora bem, até que vem uma economista que se chama Elinor Ostrom, foi Prémio Nobel da Economia em 2012, se não me engano, em que ela diz que em determinadas condições é possível gerir bens comuns com sucesso. Ok? E ela define, são cinco condições, as duas primeiras são fundamentais. Primeiro, é definir o bem comum. Quais são os limites? É uma zona de pesca? É a zona de pesca. É o sistema de regadio aqui do Minho? É o sistema de regadio. Ok? Qual é o bem comum? É isto. Segunda regra, criar congruência, reciprocidade. Congruência entre as regras da apropriação do bem comum e de provisão do bem comum. A grande questão, como nós não consideramos bem comum o clima, quem faz a provisão do bem comum, quem tem as florestas e que tem, não recebe nada por isso. Ok? Porque ele não existe. E sem isto não há ação coletiva. Porque ninguém é otário. O otário foi a mesma expressão da Elinor Ostrom. Nobody is the sucker. E seja lá o grupo que for, 5 pessoas, ou a humanidade no seu todo, ninguém é o otário. E sem isto, sem percebermos isto, não há ação coletiva. E não há acordos. E, portanto, numa questão desta, a reciprocidade entre quem provê, quem faz a provisão do bem comum e a forma de retirar, aqui no Minho, por exemplo, nos sistemas de rega, a pessoa que anda a limpar os caneiros
tem mais dias de água que os outros. Porquê? Porque ele gasta tempo e ele tem que ser compensado pelo comum para fazer aquele serviço. Porque ele também não é autárquico. Não é? E, portanto, são fundamentais estas regras, e depois tem que haver, isto é, eu só vou alterar o meu comportamento, esta previsão do comportamento, quando eu sou capaz de prever o comportamento do outro. Não é? E eu quando percebo que o outro vai proteger as florestas, porque vai... E pá, eu também tenho que proteger as minhas, não tenho tantas, mas então vou ter que investir, naquilo que eu posso, ou fazer o mínimo de emissões possíveis. E vou ter que ser o máximo eficiente possível, para fazer o menos danos ao comum, para pagar o menos. Mas aqui a grande diferença é que, como é um bem comum, eu não consigo acumular, não é? Portanto, porque está sempre disponível. Isto é um acordo entre todos, não é um mecanismo de mercado. Certo. É um mecanismo de gestão do bem comum. Não é? E, portanto, que isto vai pressupor relações comuns entre todos e uma distribuição diferente da riqueza. É inevitável. E só aí é que a confiança emerge. Estas são as condições para a confiança emergir. E isto, basicamente, agora já no último quadro, o condomínio é precisamente a situação jurídica. Está a haver aqui mais uma solução. Não estamos a mandar ninguém para o tribunal, nem estamos com norma. A solução jurídica do condomínio, isto é, sem a solução jurídica do condomínio não havia cidade. Já pensam nisto? Sim, da mesma forma que sem a solução jurídica do direito de autor não havia sociedade de conhecimento, sem a solução jurídica do condomínio não havia cidade. E o condomínio surge precisamente da realidade. Quando os filhos começam a crescer, começam a fazer andares, quem limpa as escadas, quem cuida do telhado, quem não. As partes comuns. Solução do condomínio. Definir com muita precisão o que é comum e o que é individual. E como é que isto acontece? Acontece porque a primeira divisão é o que é funcional e o que é o espaço. Primeiro faço uma definição das funções do prédio. Os elevadores, as escadas, o sistema de água, o sistema de luz, o telhado, são funções que são comuns. E definimos, isto é comum. Depois desta divisão jurídica, fazemos a segunda divisão, que é, vamos dividir o espaço entre isto. O que é que isto resulta? Resulta que há uma subposição entre propriedade privada e uma propriedade comum no mesmo espaço. E quem vive dentro de um apartamento, de propriedade privada tem uma parede ou duas. Tudo o resto é comum. A propriedade é uma abstração. Eu tenho um papel que diz que eu sou o proprietário, que os outros todos reconhecem, que a outra pessoa é capaz de me dar dinheiro para aquele papel. Mas, em termos materiais, a propriedade privada, dentro de um condomínio, dentro de um apartamento, são uma parede ou duas, porque as paredes de fora são comuns, o chão de baixo, o meu chão é teto do vizinho de baixo, o meu teto é chão do vizinho de cima, é comum, as paredes mestras são comuns, o sistema de água é comum, tudo é comum. E há uma mistura entre o interesse comum e o interesse privado, porque eu sem o sistema de água, sem o sistema comum a funcionar, não consigo usufruir do meu espaço privado. É um casamento perfeito entre o privado e o comum, de interdependência. Não é? Que de alguma forma é o que se passa no planeta. O sistema é comum e ninguém consegue usufruir da soberania do Estado com um sistema comum a funcionar mal. Perdemos a soberania sobre o território, perdemos tudo sem o comum a funcionar. É este o problema e está terminada a apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu vou agora então aqui fazer aqui algumas questões que nos foram aqui surgindo. Mas gostava, se calhar, antes disso, de lhe fazer aqui um pedido. Eu gostava que nos explicasse um bocadinho melhor em que é que consiste o princípio da unidade do sistema terrestre e o princípio da unidade entre um clima estável e os direitos humanos. De forma que isso fique um bocadinho mais claro lá para casa quem nos está a ouvir. Em que é que isto consiste, estes dois princípios que são essenciais para a compreensão disto que defende. Ora bem, o princípio da unidade do sistema terrestre é uma questão científica que nós temos que aceitá-la como uma questão recente ainda. Não certo, é? sim. Foi em 2004 a primeira publicação, o primeiro relatório sobre as ciências do sistema terrestre. A primeira reunião
que deu origem à União do Conhecimento foi precisamente em 1999, no Estoril. Aquilo que era uma equipe científica das Nações Unidas, o IGBP, Instituto Geobiosphere Program, que Geobiosphere, portanto, que é precisamente a junção das várias ciências. Quer dizer, há um caminho muito interessante nas ciências naturais, é que um cientista do sistema terrestre não é um biólogo, não é um físico, não é um matemático, não é um climatólogo, ele tem que dominar isto tudo. Quando fala-se de ciclos biogeofísicos, é precisamente a junção do bio com geo com físico. Ok? E químico inevitavelmente já no físico. Isto é, a fotossíntese transforma energia em matéria, portanto já está aqui, está a haver um ciclo biogeofísico, que depois altera, ao produzir CO2, portanto há um processo biológico que depois concentra energia, quando o CO2 vai para a atmosfera, depois são efeitos, é termodinâmica, é física, é energia, concentração de calor, mas isto está tudo ligado. Isto é, nós não conseguimos explicar isto se formos separar a biologia da física ou da geologia. Os ciclos, por isso é que ciclos eles passam pelo sistema todo. Não é? E, portanto, quando nós dividimos o sistema climático do sistema terrestre ou os oceanos da biosfera, isto são formas que nós temos para conseguirmos falar entre nós. Para nos organizarmos. Para nos organizarmos na nossa cabeça, porque a realidade é toda uma. Não é? Isto é, os oceanos estão profundamente ligados ao clima. Agora, os últimos estudos na NASA é perceber a influência da salinidade, da concentração de sal no mar, no clima. O sal no mar a influenciar o clima. E, portanto, mesmo a absorção de CO2, grande parte, agora já não tanto, porque o mar também já está a ficar acidificado com aquilo que emitimos para a atmosfera, acidificamos o oceano, claro. E basta ver que na Convenção das Nações Unidas sobre os Oceanos não há uma única linha sobre a acidificação dos oceanos. Porquê? Porque, aparentemente, quando se fez, não era um problema do oceano. Quando emitimos CO2 para a atmosfera, ou poluição para a atmosfera, fica na atmosfera. Sim, não. Sim. Ela é absorvida pelos oceanos, está a acidificar os oceanos e é um único sistema. Portanto, a única forma que nós temos de lidar com este sistema é encarar estas interligações. E por isso tentou-se o Global Pact for Environment, as negociações que tiveram até o ano passado, e não houve resoluções, porque também não havia objeto para a discussão. E os delegados que estavam no Global Pact discutiam, mas o que é que nós estamos aqui a discutir? Estamos a discutir o clima, a biodiversidade, os oceanos, os plásticos. Não, e a grande questão é que nós estamos a discutir o sistema. Certo. E para abordar um sistema só com uma abordagem sistémica. Pronto. E, portanto, e lá está, o direito tem que incorporar este conhecimento, que é recente. Pá, eu estou aqui a dizer estas coisas todas, mas a primeira publicação foi em 2004, sim, 16 anos. Sim. Não é? E depois também os Planet Boundaries em 2009, depois há um aparelho em 2015. Estamos a falar, é muito recente. Temos que reconhecer que tudo isto, todo este conhecimento, para ser absorvido, o conceito de distinguir o sistema terrestre do território, duas realidades diferentes. Completamente diferentes. Não é? Isto é, o território é o mesmo, mas pode estar num sistema completamente diferente. Não é? E perceber isto, fazer esta divisão mental, sim. E depois ela ter repercussões jurídicas. Absorver e transpor. Num processo normal do direito internacional, serão 200 anos. Certo. Ok? Só que a gente tem que fazer isto em 10. Ou, aliás, tem que fazer antes para 10 conseguir dar os resultados. Portanto, o que se pede é uma grande evolução de conceitos e rápida, não é? Rápida de conceitos, que é o pior. Mas neste momento temos a natureza e a tecnologia, que são os dois únicos interlocutores-chave que podem aqui... Quer dizer, nós já temos a tecnologia, falta-nos isto. Percebe? Quer dizer, mesmo as tecnologias, pode haver algumas que vão ter que ser usadas para absorver CO2 e fazer o processo inverso do que nós fizemos. Nós fomos buscar o CO2 que estava debaixo da atmosfera, debaixo do Sol, e pusemos cá fora. Cá fora, sim. Não é? E alterámos a termodinâmica toda. Não é? Por causa do efeito de estufa, aumentou a temperatura média e isto alterou os padrões todos de funcionamento do sistema. Não é? E, portanto,
Nós agora vamos ter que fazer o inverso. Já há tecnologias para isso. Agora, o Mas é problema uma está... combinação da ação da Agora lá natureza. está. Quem é que investe nisso? Vou fazer bem a todos Sim, sim, sim. e sou eu o otário, que haver um ou conceito. eu faço o absorvo, mas alguém tem que me pagar quem é que está a poluir. Uhum. E, portanto, ficamos sempre neste jogo. Percebe? E, portanto, falta aqui uma solução jurídica. Nós podemos ter a tecnologia toda, mas se não tivermos o enquadramento legal para a atividade humana, ela não acontece. Porque, mais uma vez, pela mesma razão que os outros deitam abaixo as florestas, pela mesma razão eles também não constroem. Certo. Ninguém é o otário. No jogo coletivo, nunca ninguém é o otário. Neste momento, a Casa Comum da Comunidade tem este papel, esta missão cá em Portugal. É essa a vossa... Cá em Portugal, não. Nós trabalhamos essencialmente lá fora. Certo, não é? estão sediados cá em Portugal Estamos sediados cá em pensadores. Portugal e queremos reconhecer juridicamente o sistema terrestre como património da humanidade. Fazer aquilo que Malta, eu acho que na altura não havia conhecimento, porque não havia conhecimento científico suficiente para ter percepção da proposta que foi feita na época, mas que aquilo que Malta propôs, que, aliás, foi também em Malta o embaixador Arvid Pardo, que em 1967 propôs pela primeira vez o conceito de património da humanidade. Aliás, ele propôs que os oceanos, o ambiente marinho fosse considerado património da humanidade. Foi o primeiro grande discurso que ele fez nas Nações Unidas, contra toda a lógica do direito internacional. Foi uma revolução. Aliás, essa foi até hoje a maior revolução do direito internacional. Foi reconhecer um bem jurídico de toda a humanidade. A própria humanidade não existe juridicamente, não é? Estávamos a E, falar sobre isso. foi um discurso notável, em 67, e depois quando ele propõe que o ambiente marinho fosse património da humanidade, depois não havia instrumentos para isso. Está a ver? Não havia instrumentos científicos para distinguir o ambiente marinho do espaço territorial marinho. Está a ver? E, portanto, como não havia isso, o que é que sobrou? Sobraram os fundos marinhos para lá dos limites das zonas económicas exclusivas, que é aquilo que se chama área, que são os fundos marinhos que são património da humanidade. Está a ver? E, portanto, quer dizer, aquilo foi da ideia geral que ele teve, mas, repara, a própria ideia dele era já de intangível. A expressão que ele usa é o ambiente, ele não diz os mares, património da humanidade, ele diz o ambiente marinho. Como é que a gente consegue distinguir o ambiente marinho dos mares? Do espaço territorial dos mares. Nós temos soberania sobre o espaço territorial dos mares, não temos sobre o ambiente marinho. Esse é comum. Está a ver? Agora, como é que a gente, juridicamente, juridicamente, se nós não tivéssemos planet boundaries, a dizer o CO2 tem que estar isto aqui, o fósforo tem que estar entre isto aqui, o ozônio tem que estar entre isto e aqui. Está a ver? Se nós não tivéssemos isto, não, era impossível fazer o objeto jurídico. Porque o objeto jurídico tem que ser definido. Ok? Certo. Nós, para definirmos um território, temos que definir, ele tem que ser definido. Nós, antes de termos este conhecimento jurídico, era impossível definir. Hoje já o podemos fazer. E tendo em conta o processo de trabalho que está a ser encetado, quais é que são as suas expectativas a curto, médio prazo? Olha, o processo do Global Pact, nós participamos nele em todas as reuniões em Nairobi e deu em nada. Porque o próprio discussão, que a ideia partiu de uns académicos franceses, do Clube de Juristes, que depois teve o apoio do Macron, e portanto a ideia era juntar as várias normas internacionais de ambiente numa só, fazer uma compilação, mas depois perguntava-se o que é que a gente está aqui a fazer, se é o clima, se é isto, se é aquilo. Depois começaram a trabalhar só nas lacunas da lei entre as várias leis. Certo. Mas depois começavam a procurar lacunas, e o primeiro relatório foi sobre lacunas do direito internacional, produzido pelo secretário-geral, e quer dizer, o objeto do tratado global eram lacunas, também não podia ser isso. E, portanto, foram 3 reuniões em que não se conseguiu chegar digamos, a um pacto global do ambiente e que ainda hoje se está neste caminho. Quer dizer, a ideia foi adiada para Estocolmo mais 50, isto é, a primeira Convenção das Nações Unidas do Ambiente foi em 1962 em Estocolmo, vão ser comemorados no próximo ano os 50 anos e vai haver uma declaração prevista pelo CEN. Nós estamos a fazer, e vamos, agora precisamente dia 15, juntamente com o Global Pact Coalition, lançar uma campanha da Pathway to 22 Declaration. Quer dizer, nós queremos que essa declaração se abra as possibilidades a uma nova abordagem a esta questão. Percebe? É isso que nós estamos a trabalhar, todo o nosso esforço é nesse sentido, para que, digamos, o marco
o marco de 50 anos da primeira Convenção de Ambiente das Nações Unidas, que deu origem à UNEP, ao Programa das Nações Unidas de Ambiente, seja esse marco que abre uma nova possibilidade de se abordar isto de forma nova. Nova, ok. Tendo em conta o conhecimento da ciência. Vou-lhe colocar aqui uma questão da Cristina Reis, que diz o seguinte: considerando que a atmosfera não tem fronteiras no sentido da sua dinâmica e na interação com os demais subsistemas terrestres, como é que se sensibilizam os povos para as problemáticas ligadas às consequências perniciosas da ação antrópica? Mais superorganizações? Ora bem, é inevitável que haja uma governança do bem comum. Da mesma forma, quando falamos ali no condomínio, há um administrador do condomínio que se preocupa com o comum, com limpar as escadas, com isto e com aquilo. A grande questão aqui, mais uma vez, e voltando à ideia, não é, repara uma coisa, porque é que o condomínio funciona? Porque ele não se mistura com o privado. Há uma divisão clara entre o que é comum e o que é privado. Mesmo as coisas que estão dentro do espaço privado, a gente sabe que são comuns e é o condomínio que é responsável. E aqui é mais uma vez, é definir o que é esse objeto de governança global. É lógico, as Nações Unidas já o existem. Porquê? Porque há interesses, há assuntos que nós não conseguimos resolver isoladamente em nenhum Estado. Dizer, por exemplo, a paz, esse pode ser uma preocupação comum. Ela é uma preocupação dos homens. Agora, o clima não é uma preocupação no sentido que ele existe no mundo real, existe biológico, quer dizer, no sistema, percebe? Ele existe. E, portanto, isso implica governança global. Agora, se a governança global estiver definido quais são o bem, quais são as regras do uso do bem, nós podemos viver com uma administração conjunta do bem, em que tem que haver legitimação, tem que haver democracia, na participação dos povos a decidirem a gestão desse bem comum, e não é propriamente não é um superpoder. Superorganização. Digamos, é uma organização com um fim funcional de manter um sistema a funcionar com regras claras para todos e que todos participem. É a única forma disso poder acontecer. O não conseguimos, porque senão a alternativa disto é a tragédia dos comuns. Não é? Que é aquilo que temos. É a tragédia dos comuns. Não é? Em que, no fim, como não houve regras entre todos para gerir o bem comum, mas lá está, para gerir um bem comum, primeira regra, definir o bem comum. Definir o bem. E isso ainda não está definido, não está reconhecido. Tem aqui outra pergunta de Olga Rodrigues, que diz o seguinte: a poluição é transnacional, portanto, os poluidores são uns, mas a poluição é de todos, assim como as suas consequências. Por isso tem de haver regras jurídicas claras para que os que poluem contribuam aos que não poluem. Pronto, isto é mais uma constatação do que uma... Falta nessa constatação que a verdade é para a poluição, mas a mesma verdade é igual para quem faz bem ao comum. Que esta é que é a questão. Esta é que é a principal questão. Esta é que é a principal questão. Fácil, esta já olha porque se metermos os serviços que fizeram da natureza, que fizeram este clima estável e que podem manter, a verdade é para o poluidor, é a mesma verdade para o poluidor e é a mesma verdade para o que faz positivo. Está a ver? Porque o sistema é o mesmo. Isto é, da mesma forma que eu não consigo prender a poluição de um Estado dentro do Estado, também não consigo prender os trabalhos que as florestas fazem. O princípio é o mesmo. Temos é que, como o princípio é o mesmo, pôr os dois a funcionar. E se nós dermos valor a ao positivo, ele inevitavelmente vai ter mudanças na economia que vai ter impactos no negativo. Porque a lógica passa a ser diferente. Sim, claro. Passa a ver, isto é, se nós dermos valor ao trabalho, ao trabalho da natureza, repare, quando se criou o copyright, o direito de autor, não é? Há países que o PIB deles corresponde entre 10, 13, 15% do PIB é direitos de autor. Certo. E entra diretamente no PIB. Porquê é que quando nós temos natureza, porquê é que não pode entrar no PIB dos países? O serviço da natureza. Tudo depende daquilo que damos valor, não é? Depende do que damos valor e agora temos que encontrar uma forma de gestão do comum. Sim, o comum tem que existir.
José Carlos Martins pergunta se a ONU tem uma posição definida sobre o clima ser um bem comum no direito internacional. Não considera bem comum, considera uma preocupação comum da humanidade. O bem comum não existe, como objeto jurídico. Isto é difícil, eu devo dizer, quando comecei a perceber este problema, tive mais de um ano e tal só a tentar perceber o que é uma preocupação comum e o que é a distinção de preocupação e bem comum. Ora bem, como não há bem comum reconhecido, o clima não é um bem comum, o que é que a gente fez? Fizemos uma aliança entre os Estados em que diz, nós estamos preocupados com isto, e repara, o nome é muito significativo. Malta propõe que o clima estável seja considerado um património comum da humanidade e o que foi decidido é que as alterações climáticas são uma preocupação comum. Repara, logo aqui no nome, Sim. O clima estável é bem comum. As alterações climáticas são uma preocupação comum, ok? Como nós não reconhecemos o bem comum e o que foi decidido foi as alterações climáticas são uma preocupação comum, o que é que nós dizemos? Nós estamos preocupados com isto e cada um vai tentar fazer menos danos ao bem. Sim. Está a ver? Mas ele não existe. Portanto, é um sistema de jogo, um jogo de soma negativa. Vamos tentar fazer menos mal, mas continuamos a fazer mal, mas tentamos fazer menos. No fim, pode demorar mais tempo a isto ficar destruído, mas continuamos a fazer mesmo. Como o bem não existe uma entidade para gerir o bem, não existe fazer bem ao bem. Lá está. E depois vêm os mecanismos do mercado, não é? Em que eu anulo emissões no mercado e créditos mas, quer dizer, haver uma instituição que tem como função limpar, criar regras e receber daqueles que têm um saldo positivo, para entregar ao contrário, receber os que têm saldo negativo, para entregar os negativos e definir quais são contratos de ecossistemas fundamentais para manter o sistema a funcionar, fazer contratos de manutenção daquilo, em que são compensados todos os anos para manterem aquilo, se melhoram e ainda recebem mais, se pioram, começam a receber menos. Isto não existe. Certo. Isto não existe. E o clima que nós temos depende não só do que os outros fazem, mas também dos ecossistemas que estão noutros territórios a fazer. De qualquer modo, este modelo de governação que propõe seria sempre algo aberto e em constante mutação e adaptação Informado pela ciência. Repare, porque a ciência está sempre em evolução. Agora, quer dizer, tem que fazer aqui tem que ser uma frente de trabalho, não é? Que tenha a informação da ciência e que, ao mesmo tempo, tenha a legitimidade democrática. Certo. E a representatividade de todos os intervenientes, de todos os comunais, porque, no fundo, todos nós somos comunais. Sim. Deste sistema. Não é? Deste sistema. Até do território, em termos jurídicos, não somos, mas do sistema somos. Tem aqui uma pergunta do Pedro Oliveira que, de certa forma, também o vai ajudar a explicar melhor como é que funciona a Common Home of Humanity e de que forma é que a podemos mostrar e evidenciar. A pergunta especificamente como é que é possível que qualquer cidadão comum possa aderir a esta causa de forma a pressionar mais os diferentes Estados a promover alterações que venham contribuir para que isto aconteça. Pronto, olha, primeiro... Nós somos uma associação... associados, não é? Poder ser associado. Pode ser associado, é uma associação de direito português. Podem ser associados cidadãos comuns, entidades de formas diferentes. De formas diferentes. Está explicado no site. Está explicado no site. E depois, eu espero que esta discussão da declaração do próximo ano, e que nós vamos começar agora, dia 15, é lançado o primeiro blog sobre isto. Depois nós queremos organizar um ano antes um evento também, vai ser o Stockholm Plus 49, um ano antes do Stockholm Plus 50, e começar a participar, porque repara, o sistema terrestre é de todos os cidadãos do planeta, atuais e futuros, mais até que dos Estados. Mas é importante... percebe? É um património da humanidade, não é? Humanidade dos seres humanos. Os Estados são pobres, são pessoas. Mas é importante, além de informar sobre este assunto, ajudar as pessoas a perceberem como é que podem contribuir, não é? Sim. Quer dizer, começar a participar nestes movimentos, isto é, para isto acontecer, quer dizer, cada vez mais o direito internacional tem mecanismos. Repare, quando nós participámos no Pacto Global do Ambiente, não éramos os Estados e estávamos a representar a sociedade civil, não é? Portanto, porque cada vez mais há esta mistura entre Estados e sociedade civil,
E a participação da sociedade civil influencia o poder político, não é? E, portanto, neste jogo é inevitável o papel de cada cidadão neste jogo, na casa comum, a reivindicar um património comum. Porque é que a nova geração está a reclamar nas ruas, às sextas-feiras? É um património que não é nosso, também é deles, e que devia ser também da próxima geração, já a seguir aos deles, aos filhos da Greta e aos netos da Greta, não é? E, portanto, essa é uma questão interessante, não é? Porque começamos não é? a ter os mais agora, pequeninos. é lógico que para o direito as gerações que ainda não nasceram não existem, não é? Pronto, porque não conseguimos identificar as pessoas, não é? Sim. Agora, há a expectativa que elas venham a usar. Agora, mais do que está a discutir os direitos das próximas gerações, na minha ótica, é discutir qual é o património comum. Porque se nós deixarmos património comum, depois é o que eles precisam de património comum a funcionar. Depois, a partir daí, mais que a gente lhes dê direitos, a gente pode pôr no papel o direito. Sim, sim. Mas depois, se não há património comum, eles têm um papel a dizer que têm direito. Portanto, isso não chega. Portanto, o mais importante é terem o património comum a funcionar e que a gente deixe à próxima geração, aquela que está viva já, isso. Que ela depois se encarrega de deixar à próxima. O património comum, o sistema a funcionar é o património. E essa deve ser a discussão. Não é? Há centenas, milhares de páginas a discutir os direitos das próximas gerações. Para mim, mais do que os direitos das próximas gerações, qual é o património comum? Porque se ele é comum, é meu, é teu e é também dos próximos. Portanto, há só a obrigação de passar à geração de seguinte. Vou-lhe colocar aqui outra questão, também de Cristina Reis. Eduardo Galeano diz que utopia é caminhar, caminhar, caminhar. Qual o fiel da ética e quem o define para esta utopia associada à atmosfera, considerando a diversidade de pontos de vista, de culturas, de interesses, particularmente na atualidade do isolamento marcado pela solução das vivências online? Como esta, não é? Como esta, uma vivência online fruto do sistema não estar a funcionar bem. Exatamente. Deixe-me só dizer aqui, quer dizer, eu gostava, isto é difícil de entender, eu acho que mais do que a atmosfera, nós estamos a falar do sistema, não é? Isto é, a atmosfera, mesmo poluída, ela existe, estão a ver? Certo. Certo? Nós conseguimos dividir a atmosfera, nós conseguimos dividir espaços aéreos, não conseguimos dividir a composição química da atmosfera. São dois planos diferentes. Portanto, e como é um sistema só, nem podemos só falar da atmosfera. Como eu expliquei há bocado, há profundas relações entre a atmosfera e os oceanos e a Terra e a vida. Não é? Por isso é que se fala dos ciclos. Portanto, estamos a separar isto, ter consciência que nós, quando usamos estas palavras, é para a gente conseguir comunicar. Porque é difícil, quando está tudo ligado, a gente explicar as coisas. Então, como é que a gente faz? Separa, não é? Para a gente se organizar, ficarmos mais descansados. Sim, porque aquilo, separa por temas, organiza-se. Agora, quando a gente fala, a atmosfera, não é a atmosfera. A atmosfera está ligada aos oceanos, a composição química dos oceanos depende da atmosfera e os oceanos também influenciam a composição química. E está tudo ligado. E nós estamos, o CO2 está a acidificar os oceanos, a dar cabo dos corais, que por sua vez não. Percebe? E é estas ligações todas que é difícil a gente entender e ficar, porque cada um gosta de saber da sua área, para se sentir seguro, sim. Percebe? E, portanto, mesmo nas ciências, é raro, não são muitas pessoas no mundo que são cientistas do sistema terrestre. Mas é muito interessante. Quais são os domínios essenciais? Repare, o percurso é muito interessante porque houve realmente um percurso de junção do conhecimento. Sim. Não é? O próprio conceito, repare, o nome, biogeofísico, junta tudo. Porque o ciclo passa pelo solo, passa pela biologia e tem consequências físicas, está a ver? Portanto, quando a gente fala do sistema terrestre, são estes ciclos todos, que depois resultam neste padrão de funcionamento, de circulação dos oceanos, de termodinâmica, não é? Pronto, vou-vos só falar aqui um exemplo para vocês ficarem com uma ideia que foi uma coisa que me impressionou. Eu sou um jurista e leio os artigos científicos, há lá fórmulas que eu não entendo e tal, mas eu leio-os na mesma. E eu tive uma apresentação aqui há uns tempos para ir falar dos climas de Gaia e foi uma colega minha lá da faculdade que foi apresentar o estudo que ela fez do clima. E eu pedi-lhe para ela me mandar o estudo, porque íamos falar os dois, para eu estar preparado para a apresentação. Quando eu começo a ler aquilo, começo a ouvir falar do efeito albedo em Gaia. Os cientistas podem estar a rir de mim. Pronto. Para mim, o efeito albedo era só no Polo Norte e na Antártica, que é o reflexo da zona branca do gelo,
branco do calor, que reflete calor. Se aquilo estiver derretido, cada vez absorve mais calor. Ok? Pronto. Como é evidente para a física, e isto tem consequências na termodinâmica, isto é, a zona fria e a zona quente dos polos, a diferença de temperaturas entre uma e outra é que faz gerar isto desta forma. A termodinâmica. Derrete-se os polos, deixa de haver a termodinâmica, os gelos, o oceano deixa de afundar nos polos e baixa a circulação dos próprios oceanos. Porque altera a dinâmica toda da energia, as diferenças de temperaturas. Ok? Ora bem, e a física é igual para o planeta todo e para a rua aqui é a porta. Tem ali um telhado escuro, absorve mais do que reflete. Ou faz aqui uma praça escura, vai ter muito mais calor que se tiver uma clara que reflete o calor. Claro. Ora bem, o efeito albedo, aqui na rua, que depois ao aumentar a temperatura aqui nisto, vai provocar uma alteração da circulação do ar aqui nas ruas. Pomos aqui um jardim que absorve CO2, faz sombra, muda a temperatura aqui e aqui está e o ar vai circular de maneira diferente aqui. Porque a física é igual, a termodinâmica é igual aqui e é igual aos... Percebe? E, portanto, é perceber todo este sistema, não é? Que para mim, que eu só tinha lido até aquele momento o albedo, o efeito albedo no Polo Norte. E que se transpõe para a nossa rua. Quer dizer, claro quando hoje se fala em mudar a cor dos telhados, por mais tem a ver com isso. Claro que sim. Não é? Com a reflexão de luz, com a reflexão de calor, para não deixar acumular calor. E depois, ao acumular, vai provocar alterações na circulação da ar termodinâmica. É a mesma coisa na escala global. Aqui a Ana Paiva diz aqui uma questão que de certa forma já ficou subentendida na sua comunicação, que é especificamente relativamente à floresta da Amazónia, em que o que lá acontece tem efeitos globais, deveria o Brasil ser compensado financeiramente para proteger esse bem global. Está implícito naquilo que naturalmente... Compensar, disse, não é? é pagar pelos serviços. É isso. Ter noção que se aquilo não está a funcionar, os prejuízos na escala global são brutais. E mais, ter noção que não é só clima. Por exemplo, na Foz, e não é só o Brasil tem 60% da área, dizer, são 9 países. Sim. São 9 países. Na Foz do Rio Amazonas tem a maior concentração de matéria orgânica por metro cubo de água do planeta. Do planeta, sim. Isto é, o que se passa ali, reparem, porque não só é maior floresta, como é a floresta, quando caem as folhas, cai na água, não cai no sol. Grande parte. Isto leva à decomposição das folhas na água, e que depois dá origem àqueles rios com cores diferentes, Sim. que leva à acumulação toda desta matéria orgânica na foz do rio, que vai alimentar os oceanos. Não é? O krill, isto é, o peixe que alguém do outro lado do Japão, ou qualquer outro, parte da biomassa que deu origem àquela vida, que alimentou a cadeia alimentar todos os oceanos, veio dali. E veio também dos fundos marinhos, há outras fontes, mas dos rios, onde entra a fotossíntese, e grande parte é dali. Deixamos de ter as florestas ali, deixamos de ter peixes do outro lado dos oceanos. Portanto, quando eles falam disso, é só um sistema. É só um sistema. É um corte com um paradigma. Quando a gente, para se organizar entre nós, confundimos a nossa necessidade de nos organizarmos, de termos os nossos territórios, da identidade dos povos, que se deve manter e que é cultural. Agora, é perceber que a soberania, quer dizer, a própria ideia da soberania é perpetuar o povo, perpetuar as próximas gerações daquele povo. E isto só é possível exercer a soberania e cumprir, digamos, os objetivos que o próprio Estado, porque a invenção do Estado foi feita, que é esta forma de organização humana, só é possível cumpri-la mantendo um sistema comum a funcionar. Isto implica eu entrar em acordo com os outros todos. Interdependência é o grande fenómeno, É o grande desafio, não é? do antropoceno. Que depois vem as pandemias e a gente elas... Temos que a pandemia, de certa forma, também nos mostrou uma evidência, não é? De uma forma muito cruel. Cruel, sim. Não é? Muito cruel, a interdependência. O quanto é importante abandonarmos o egoísmo. E agora o movimento do Corvax, quer dizer, se não conseguimos imunizar a população toda ao nível global, nunca vamos resolver o problema. É verdade. Não é? Podemos, no nosso país, somos mais ricos, compramos mais vacinas, até compramos mais do que aquelas que precisamos, mas já está a acontecer. Quer dizer, mas não resolvemos o problema. Percebe? Perceber esta interdependência
A nível social, todos os níveis. Porque depois os problemas chegam-nos. Quer dizer, e aqui pronto, é uma ontologia nova para o próprio homem. Perceber-se que não como eu e a natureza, mas eu como parte da natureza. Como e eu parte colaborar integrante. com o sistema. Certo. E eu sou o sistema. Percebe? Esta é uma grande diferença. Sim. Em que não há o homem e o ambiente de um lado, e que a gente faz uma reserva natural ali e resolve o problema. Resolve Não o faz. problema. Sim, Não é? sentados. Sim. Não é? Não faz. Não é? A gente pode fazer uma lei a declarar a Antártida a reserva da humanidade. Ela vai derreter na mesma. Não é? Sim. Aqui a grande questão é nós percebermos que de facto somos parte integrante. E estas que são temos- as metacondições que permitem as outras condições. A natureza que nós vemos existir. E essas metacondições são intangíveis, não é território. E são apenas essas metacondições que vão permitir nós conseguirmos perspectivar a continuidade da nossa espécie. Porque nós somos parte deste sistema da biodiversidade do planeta. Dominante, neste momento, altamente dominante, mas somos dominantes e dependemos, e depois não deixamos espaços para outra natureza e os vírus encontram outros como é que se chama? Outros sítios, outros alojantes, não é? Sim. Eu que tenho aqui só mais uma pergunta de Carlos Ramalho que diz o seguinte: a Costa Rica já anunciou que pretende atingir o objetivo de carbono zero até 2050. Isoladamente é possível... Desculpa. Nós também. Exato. Isoladamente é possível um país conseguir isso? Ora bem, isoladamente consegue, depende do seu nível de florestas, do nível de emissões. E a Costa Rica tem um património natural, um sistema de pagamentos de ecossistemas muito avançado. Incrível, sim. É dos países mais avançados nessa matéria. E, portanto, é natural que ele consegue, ele nas suas emissões, entre o saldo das suas emissões e a absorção, consegue ter portanto, o net zero, não é? Agora, depende sempre do sistema todo. Percebe? Pronto. E, portanto, mas esta negociação entre Estados, Mesmo esta atitude, a atitude, não é? Repare, mostra o que é que falta percebe? na Quer dizer, base. mas Sim. o grande passo, aquilo que eu acredito, o grande passo é mesmo aceitar que nós temos um bem comum sem fronteiras. Certo. Que é intangível, ok, é intangível. Pá, e tem uma grande vantagem de ser intangível, que não é ameaçador da soberania. Ninguém vai tirar território, É isso. ok? Ninguém vai tirar território. Quer eu queira, quer não, eu não tenho soberania sobre a composição química do meu oceano. Não é? Que nem é meu. Eu tenho aquele espaço, a água que está lá está em movimento. Exatamente. Ela está em circulação permanente. Mesmo a água que está nos meus lagos, dentro do meu país, está a evaporar e está a circular. Claro que sim. Não é? Repare, isto faz lembrar, eu não sei o tempo, mas diga-me, Vamos quase. há um exemplo muito paradigmático, que são os grandes lagos entre o Canadá e os Estados Unidos. Não é? Sim. Houve um acordo entre o Canadá e os Estados Unidos, em que, como aquele lago, os grandes lagos faziam fronteira à meia entre o Canadá e os Estados Unidos, ambos os lados, eles viam aquilo, eu deito para lá, e, portanto, o outro também fica com... Percebe? Olhavam para aqueles lagos como o lago que não é de ninguém. É meu, é metade. Eu sei que até ali, aquela barreira, até à fronteira, eu sei que é meu. Eu não posso pescar a partir da fronteira. Linha para lá, Okay? sim. Mas inconscientemente, toda a gente sabe, como aquele lago não é só meu, que o outro vai poluir e, portanto, eu não consigo mandar no que ele faz, portanto, eu deito para lá porque ele também deita. E os lagos chegaram a um estado Lastimável, sim. até que os dois países se juntam e deixaram de olhar para o lago como dois lagos divididos. Eles fizeram um acordo entre o Canadá, os Great Lakes Treaty, em que olharam aquilo como um sistema. Então, de cada um de lá da fronteira, que fez tratamento de resíduos, isto e aquilo, que entrou pelos territórios dentro de cada um dos lados, não é? Em que conseguiram limpar os lagos, e eles hoje há vida nos lagos. Porquê? Porque eles foram considerados um bem comum dos dois. Não é? Não diz no texto do acordo que os lagos são um bem comum. A linha existe lá na cabeça do lado americano e do lado do Canadá. Existe lá a linha e não podem passar. Mas
cuidaram deles como um bem comum. Como um bem comum. Foi só nesse dia que conseguiram limpar aquilo. Limpar, sim. Que governos mundiais já manifestaram abertura para a constituição de um condomínio para o sistema terrestre? O governo português e a União Europeia, o que é que têm dito sobre esta matéria? Diz Paulo Andrade. Ainda é Precoce. muito precoce. Quer dizer, ainda é uma ideia muito fora Da Caixa. da caixa. Ainda é uma ideia muito fora da caixa. Ninguém diz que está mal, mas... Consideram, mas ainda não aceitaram verdadeiramente, foi aquilo na que eu medida em que disse. ainda não há Num uma processo transposição. normal de direito internacional, Demoraria 200 anos. são 200 anos. Infelizmente temos muito menos. Então, e este é o grande desafio. É o grande desafio. Então, em jeito de conclusão, o que é que teria para acrescentar? Mas nós temos apoio do governo português. Certo, na nossa sim, atividade, sem dúvida. Mas, em jeito de conclusão, o que é que teria a acrescentar, para quem nos está aqui a acompanhar, o que é uma responsabilidade de todos? O que é que cada um pode efetivamente fazer e o que é importante reter desta comunicação? Olha, é pensar que isto não é utópico, não é? Que é fazível, não é? É fazível. Que se não houvesse os danos, nunca íamos lá fazer, porque o nosso instinto natural é sermos egoístas, e foi, digamos, a matriz que levou à história da própria humanidade, de guerras e de lutas e de invasões, invadidos e invadidos que invadiram. Discutem muito essa questão dos... a saga humana não pode ser vista nos últimos 500 anos. Temos que olhar para os 200 mil. Exato. No mínimo. Está a ver? E perceber as circulações todas, pelo planeta todo, durante as glaciações, quando saíram da África, foram para a América, foram para a Ásia, é sempre a mesma espécie e a história é essa, não são os últimos 500, nem os últimos 300, nem os últimos 1000. A história é esta. São uma história de inter-relações e hoje sabemos pela genética que se a senhora... eu nunca fiz a mim, mas um dia eu gostava de saber. Sim, fazer, também eu. não é? E que vamos buscar antepassados do outro lado do planeta. E esta é a história da humanidade de todos os seres humanos. De todos os seres humanos. Estejam onde eles estiverem, tenham a história dos países, dos colónios, seja o que for. Todos nós fizemos isto ao longo da nossa vida, como espécie. Agora, o que é que vamos fazer disto? Somos todos na mesma família. Se paramos de querer segmentar e portanto, se olhamos... o facto de aceitarmos um bem intangível que não mexe no nosso território, mas que nos obriga a cooperar uns com os outros e de o mantermos de forma permanente, não confundir território com o sistema é comum. Este é o grande desafio. Este é o grande desafio. Porque podemos ter a melhor tecnologia do mundo. No fundo é algo muito simples. Mas, e respeitar no sentido que não há otários neste jogo. É isso. Percebe? Quer dizer, repara, a senhora ganhou um prémio Nobel da Economia com uma grande mensagem: ninguém é otário. Sim, sim. Nobody is the sucker. E que foi prémio Nobel da Economia. Porque sem isso não há atividade, não há atividade coletiva. É preciso consciência. Portanto, é percebermos que o outro do outro lado não é otário. Eu gosto muito... A consciência do problema, mas consciência que é algo que tem que ser uma dinâmica justa, não é? Sim. Deixe-me só acabar com um dos autores que eu mais aprecio, que é Miguel Torga. Eu gosto sempre de citá-lo nestas apresentações, porque ele diz uma coisa no diário dele brilhante, que é: contar com a estupidez dos outros de forma sistemática, além de estúpido, é muito pouco inteligente. Certo. Além de pouco sério, aliás. Além de pouco sério, é muito pouco inteligente. Quer dizer, por exemplo, o que se passou em Copenhaga, a gente pensar que uns podiam ficar com 70% e outros com 30%. Isto, repara, o Miguel Torga diz o que diz a Eleanor Ostrom da ação coletiva é o mesmo. Sim, é exatamente igual. Ninguém é um otário, nobody is the sucker. Claro. Contar com a estupidez dos outros, é pouco sério e pouco inteligente. Quem faz isso não é inteligente. Porque eu dependo dos outros. Portanto, a única forma é ele sentir-se digno e eu poder sentir digno também. Sem isto, nós vamos ter de acordo e o destino está traçado. Muito obrigada pela sua comunicação. Obrigado. Eu queria agradecer-lhe mais uma vez ter aceito este convite e também por toda esta conversa informal
e incisiva da defesa desta causa que é essencial. E em nome do município de São João da Madeira, eu que tenho aqui algumas ofertas para lhe fazer. Obrigado. Pedia, por favor, que me... Obrigada. Então, aqui tem alguns livros da cidade, tem aqui a história da Oliva, tem o catálogo do Centro de Arte da Oliva, os catálogos das exposições, e aqui, como nós somos a terra dos sapatos e dos chapéus, e temos o Museu da Chapelaria e o Museu do Calçado, temos aqui um chapéu Muito para obrigado. lhe oferecer. Muito obrigado. Esperemos que Nunca usei goste. chapéu, mas vou usar. Esperemos Muito obrigado. que possa usufruir do seu chapéu. Obrigado. Muito obrigada. Mais uma vez agradeço a sua presença, agradeço a todos que nos acompanharam e deixo aqui o convite para a sessão da próxima semana com o professor Alexandre Quintanilha. Será no próximo sábado, pela mesma hora. Muito obrigado. Muito obrigada. Acho que corremos bem. Foi? Pronto.